Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do GeoGebra. Hoje nós vamos falar de transformações geométricas isométricas. Quando a gente fala de isometria, nós estamos falando de preservação das distâncias e dos ângulos. Então, por exemplo, eu criei aqui um polígono que eu criei assim fazendo uma letra F. E eu escolhi essa letra F porque quando a gente faz rotações, reflexões e translações, né, a gente tem a ideia da mudança mesmo do posicionamento da letra F. E aí nós temos aqui, né, as transformações isométricas simples, que são a translação, a rotação e a reflexão. Então aqui no GeoGebra nós temos as ferramentas aqui. A translação, então é feita aqui a translação por um vetor. Nós temos a rotação, então a rotação em torno de um ponto, e nós temos também a reflexão. Aí a reflexão pode ser em torno de um ponto ou com relação a uma reta. A gente vai já ver isso daqui. Então, primeiro a gente vai trabalhar com a translação por um vetor. Então, eu preciso de um vetor. Então, eu vou aqui pegar um vetor e vou criar aqui um vetor, tá? Então, pego aqui e vou colocar ele com o vértice aqui de início, né, na origem, e a extremidade eu vou colocar aqui, por exemplo. Então, eu tenho esse vetor aí, que o GeoGebra colocou o nome de U, mas eu quero colocar o nome de V. Como este foi o último objeto que eu criei, se eu vier aqui no teclado e teclar aqui V, ele automaticamente vai renomear de V o meu vetor U, que foi o último objeto que eu coloquei lá. Então, basta eu digitar V e dar Enter, né? Eu não preciso fazer aquele processo, clica com o botão direito, renomear, para abrir essa janela. Agora, o que é que eu quero fazer? Quero fazer o seguinte, quero fazer a translação desse F aqui, segundo esse vetor. Note que esse vetor aqui, ele equivale a andar 2 unidades para a direita e 2 unidades para cima. Então, é de se esperar que quando eu faço a translação dessa letra F, ela ande 2 unidades para a direita e 2 unidades para cima. Então, vamos lá. Pegar a ferramenta aqui de translação por um vetor. Aí, eu clico aqui no objeto e clico no vetor. Ó, eu tenho esse objeto aqui. Foi justamente onde foi parar o meu F, né? O meu A veio para cá e todos os outros se encaixaram. Então, eu tenho uma linha, um B' e etc. Se eu alterar aqui esse vetor, ó, eu altero também, porque eu estou mudando o vetor, então a translação segundo esse vetor está mudando aqui também. Então, o que acontece aqui? Ó? Aqui eu ando 9 para a direita e 1 para cima, né? Que é o que equivale ao movimento desse vetor aqui. Ó. Então, eu ando 9 aqui e 1 para cima. Então, eu posso mudar aqui o meu vetor e eu tenho aí a translação. Então, essa daí é a ferramenta translação. Ok? Bom, então eu vou apagar essa translação aqui e apaguei também o vetor, tá? Vou aproveitar esse ponto aqui, né, que é a origem, e eu vou renomear aqui essa origem. Então, vou fazer o seguinte, eu vou clicar com o botão direito e vou renomear, vou chamar de O, que é a origem. Eu quero agora fazer uma reflexão da letra F com relação à origem. Então, vou fazer uma reflexão aqui. Então, eu vou aqui na ferramenta e pego reflexão em relação a um ponto. Então, clico no objeto e clico no ponto que eu quero fazer essa reflexão. Quando eu clico aqui, ó, ele fez a reflexão segundo esse ponto. O que quer dizer isso daí? Quer dizer o seguinte, ó, que eu pego aqui esse ponto, ele vai ser refletido aqui,
né? Eu pego o ponto A aqui, ele vai ser refletido aqui. Essa reflexão é como se eu pegasse retas, né? Pegasse aqui uma reta que passa por A e passa por O. Aí vai dar essa distância daqui para cá, do A' para o O, é a mesma do O para o A. Né? O ponto I, o que vai acontecer? Pega uma reta do I até o O. Ó, a distância do I para o O tem que ser igual à distância do O para o I'. E assim por diante. Todos esses pontos, eles foram refletidos. É como se esse ponto O aqui fosse um espelhinho e a gente pegasse o raio, passasse por ele e essa distância do ponto original até o O é igual à distância do ponto O até o ponto refletido. Então, fica claro aí como funciona essa reflexão. Muito bem. Mas eu poderia também não usar o O na origem, poderia colocar o ponto O em qualquer lugar. Aqui eu vou desvincular esse ponto, ele está vinculado lá no eixo. Então, eu vou desvinculá-lo, clica aqui para desvincular. Agora eu posso arrastar para onde eu quero. Então, dependendo da posição do ponto também, por exemplo, eu poderia colocar o ponto bem aqui, ó. Olha o que ia acontecer. Poderia colocar o ponto sendo o ponto A, né? Então, nós temos várias opções aí, ficam bem interessantes, né? Colocar aqui no centro aqui, colocar aqui no H, por exemplo, colocar aqui, tá? Então, vou mudando aqui meu ponto O, e dependendo da posição do ponto O, claro que muda o meu objeto. E agora, vou fazer o seguinte, vou fazer uma reflexão com relação a uma reta. Então, vou pegar a ferramenta aqui, reflexão, em relação a uma reta. Então, vou fazer o seguinte, ó, o objeto vai ser o F, né, que é o meu polígono aqui, e vou dizer que a reta vai ser esse eixo aqui, por exemplo, o eixo Y. Olha só, eu tenho aqui a reflexão feita. Né? É como se fosse realmente um espelho aqui e eu tivesse o F se olhando no espelho. Né? Bom, eu posso fazer também a reflexão, ainda estou com a ferramenta reflexão, vou fazer a reflexão com relação ao eixo X. Olha aí. Eu posso pegar um objeto que já foi refletido e refletir novamente? Posso. Vou pegar esse daqui e refletir com relação ao eixo Y. Ó, ele vai ficar aqui. E se eu pegar esse objeto aqui e fizer a reflexão dele com relação ao eixo X? Ele vai cair justamente em cima desse. Então, note que eu fiz duas reflexões. Então, se eu faço, primeiro, refletindo com relação ao eixo Y, e depois fizer com relação ao eixo X, vai dar esse objeto aqui, né? Vai gerar esse objeto. Se eu fizer a reflexão com relação a desse objeto, com relação a X primeiro, e depois com relação a Y, deu o mesmo objeto. Aí eu vou lançar uma perguntinha para vocês e deixar em aberto. Será que é comutativo isso daí? Será que tanto se eu fizer qualquer objeto, uma reflexão com relação ao eixo Y, e na sequência fizer uma outra reflexão com relação ao eixo X, é equivalente a primeiro eu fazer com relação a X e depois a Y? Então fica aí para vocês essa pergunta e a gente pode discutir aí nos fóruns, tá? Vocês podem, a gente pode conversar depois. Bom, então eu apaguei aqui essas reflexões que foram feitas para mostrar que eu posso pegar uma reta qualquer para ser o objeto de referência da reflexão. Então, eu vou criar uma reta aqui, passando pela origem, por exemplo, mas eu posso mudar essa reta. A minha reta vai ser essa reta aqui, K, que foi construída. E aí eu vou fazer de novo o seguinte, eu vou pegar aqui a ferramenta reflexão com relação a uma reta, clico no objeto e clico na reta. Eu tenho aqui a reflexão feita. E note que quando eu vario aqui a minha reta, o objeto varia. Né? Posso mudar esse ponto aqui também. Esse. Então, nós temos aí uma reta qualquer. Você pode escolher uma reta qualquer e fazer a sua reflexão. Bom, agora eu vou colocar aqui o ponto O na origem, de volta, e vou pegar aqui a ferramenta rotação. Então, eu quero fazer uma rotação em torno desse ponto O, desse objeto,
com relação a esse ponto. Aí olha o que vai acontecer. Ele vai perguntar o ângulo. Então, eu vou colocar aqui o ângulo de 180 graus. E eu quero no sentido horário. Então, vou colocar sentido horário aqui, 180 graus. Olha o que aconteceu. Ele fez uma rotação em torno desse ponto de 180 graus. Bom, então nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos criar um controle deslizante aqui, que ele vai representar agora um ângulo. Então, vou colocar ângulo aqui. Ele já está chamando o ângulo de alfa. E aqui eu vou variar de menos 180 até 180 graus. E aqui eu vou deixar 1 grau. Lembre de deixar sempre esse símbolo grau aqui, para não ter problema. Dou OK. Agora, o que vai acontecer? Eu quero fazer a rotação de F em torno do ponto O com ângulo alfa. Aí eu pego aqui a ferramenta, clico no F, clico no O, e aí ele vai perguntar o ângulo. Que ângulo é que eu quero? Eu quero o ângulo alfa. Então, eu marco tudo, inclusive esse grau aqui. Por quê? Porque esse meu alfa ele já tem um grau. Eu vou fazer aqui, e aí como é que eu coloco o alfa, né? Eu tenho aqui ó, uma caixinha que quando eu clico nela, aparece aqui uma tabela com vários símbolos, né, letras gregas, e outros símbolos aqui, π, e. Então, quando a gente precisa do π e do e, a gente pode pegar aqui também para representar. E aí, eu vou colocar aqui quem? Alfa, e dou OK. Ó, como o alfa estava em 45, ele já fez uma rotação de 45 graus no sentido anti-horário. Ah, eu queria no sentido horário, então a gente tinha que colocar lá sentido horário, por exemplo. Tá? Mas eu coloquei de menos e mais pelo seguinte, ó, porque se eu vier para menos 45, ó, ele vai fazer no sentido contrário, né? Então eu faço aqui 180 graus, negativo. E aí eu faço para o outro lado, ó, 180 graus positivo. Então, na hora que você faz aqui a rotação, você escolhe se você quer. Aqui eu vou colocar alfa de novo, tá? Só que agora eu vou colocar no sentido horário. Então, agora eu vou ter dois resultados aqui. Quando eu faço 180, eles coincidem, ó, né? Aqui 0, né, eles vão coincidir também. E aqui também. Se eu colocar em 90, olha só o que acontece. 90 positivo, tá? Quando a gente tenta colocar aqui, ó, você com o mouse, você fica com dificuldade, né, de colocar para acertar, ó. Aqui eu consegui na sorte, né? Mas às vezes é difícil. Então, o que você faz? Você pode fazer o seguinte, ó. Eu estou segurando o mouse aqui, soltei o mouse, e aí eu aperto a tecla Shift e a setinha para a direita. E aí ele vai de ponto 1 em ponto 1, ó. Tá? Eu posso fazer para cima ou para baixo. Estou fazendo para direita aqui, ó. E eu posso fazer para a esquerda também. Ó. Estou fazendo aqui, ó, até chegar no 90 certinho, ó. Consigo, ó, de ponto 1 em ponto 1. E aqui, ó, cheguei no 90, tá? Olha o que acontece, né? Eles ficam assim, em 90 graus. Então, eu apaguei os objetos. E aí, todas essas ferramentas que eu mostrei para vocês de transformações isométricas, elas têm comandos também. Por exemplo, se eu quisesse aqui o comando reflexão, né? Eu digitaria aqui, ó, reflexão, aí já aparece aqui, ó. Então tem reflexão, objeto ponto, objeto reta, objeto plano, objeto círculo, né? Então vou só fazer aqui objeto ponto. Que objeto eu quero? O nome desse objeto aqui, dessa letra F, é pol1. Então colocaria aqui pol1. E o ponto qual é? Ah, é o ponto O. Então, ó, o que aconteceu? Já está aqui o meu objeto, né? Bom, eu poderia também fazer o quê? Podia fazer a translação. Só que para fazer a translação eu preciso de um vetor, né? Então eu vou colocar o vetor aqui de novo. Vou colocar um vetor para cá assim. Esse vetor é o vetor U. Então eu quero fazer a translação do F com relação ao vetor U. Então o comando é transladar. Transladar. Então tem transladar objeto vetor, transladar vetor, ponto inicial, transladar janela de visualização. Então isso aqui depois a gente vai ver, tá?
Bom, vou clicar aqui em transladar objeto vetor. Então, qual é o objeto que eu quero? É o pol 1. E o vetor é o vetor U, né? Então, eu estou aqui e dou Enter. Ó, eu estou com o meu objeto aqui. O que eu vou fazer agora? Agora, posso movimentar aqui o vetor, ó, que eu vou estar transladando aqui o meu objeto. E com relação agora à rotação. Se você digitar rotação, você vai ver que não tem esse comando, tá? Não tem, ó. Então, o que que acontece? A rotação é girar o comando, tá? Então, ó, girar objeto ângulo. E girar, quando você tem só objeto ângulo, ele já está considerando que o ponto de rotação, né, de referência para a rotação, vai ser a origem. E quando você coloca objeto ângulo ponto, você vai dizer que o ponto é exatamente o ponto que você quer que gire, não necessariamente a origem, tá? Você também tem objeto ângulo eixo de rotação e objeto ângulo ponto sobre o eixo e eixo de direção ou plano, tá? Então vamos pegar aqui essa daqui, o objeto novamente é o pol 1 e o ângulo, observe que eu peguei a errada, tá? Eu tenho que colocar o ângulo agora, que eu vou dizer que é o ângulo alfa, então vou clicar aqui e colocar alfa. E vou colocar também agora o quê? Vou colocar o ponto. Então o ponto é o ponto O, né? Observe que eu estava com a sintaxe lá, né, diferente, que era só o objeto e o ângulo, e aí eu coloquei mais o ponto, tá? Então, aquilo lá é só um exemplo para você ir fazendo de maneira mais rápida, tá? É só uma sugestão do GeoGebra. Quando eu der Enter, ó, o objeto já apareceu aqui embaixo. Só que ele está vinculado ao alfa. Então, eu posso pegar aqui o alfa e variar, ó, e eu tenho aqui também feito via comando aqui, né? Via caixa de entrada. Bom, pessoal, então era isso que a gente tinha para falar de transformações isométricas aí com GeoGebra e nos encontramos no nosso próximo vídeo. Até lá!